Há símbolos na Escritura que não se revelam de imediato, mas aguardam o tempo certo para se erguer diante dos olhos do homem, como presságios sombrios escondidos nas páginas do Eterno. Entre esses sinais ocultos, nenhum é tão temível e pesado quanto a taça da ira, o cálice escuro que aparece nas visões dos profetas e ressoa como trovão no Apocalipse. Não se trata de um objeto comum, tampouco de uma metáfora suave. Esta taça é um mistério que ultrapassa o tempo, pois é descrita como o cálice da cólera de Deus, o recipiente em que a justiça divina se acumula gota a gota, geração após geração. Enquanto os homens caminham em rebelião, crendo que suas ações se perdem no esquecimento, o Altíssimo recolhe cada pecado, cada injustiça, cada blasfêmia contra o seu nome, e as deposita como vinho escarlate dentro de um cálice invisível. Assim, a taça não é apenas um símbolo, é um registro vivo da paciência divina. Ela cresce silenciosa, pesada e oculta, como um tribunal que aguarda o momento da sentença. O profeta Isaías fala deste cálice quando descreve Jerusalém como a cidade que já bebeu da mão do Senhor, o cálice de sua ira, e cambaleia sob os efeitos do vinho da sua indignação. Jeremias, por sua vez, recebeu a ordem de levar esta mesma taça às nações, obrigando-as a beber do juízo divino, começando por Israel, e estendendo-se até os reinos mais distantes. A imagem é terrível. Reis poderosos, exércitos, mercadores e até mesmo povos inteiros são forçados a beber. Ninguém pode rejeitar o cálice quando ele é apresentado pelas mãos do Senhor. O ato de beber não é uma escolha, mas uma imposição. Quem despreza a misericórdia inevitavelmente prova da justiça. E quando a taça é finalmente erguida contra a boca do mundo, não resta mais esperança, pois significa que o tempo da paciência divina terminou. No Apocalipse de João, essa visão atinge seu ápice. 7 anjos recebem taças cheias da ira de Deus, preparadas para serem derramadas sobre a terra. Cada taça derramada é como um trovão que rompe os céus. Águas tornam-se em sangue, as trevas engolem as nações, pragas assolam os homens, e o próprio sol incendeia os que permaneceram em rebelião. O cálice, que parecia apenas uma visão distante, torna-se a manifestação final da justiça divina em escala cósmica. E, no entanto, há um detalhe ainda mais sombrio. O cálice não é apenas um símbolo coletivo, mas também individual. Cada homem, cada coração, constrói o seu próprio vinho diante de Deus. O cálice universal da ira é formado pela soma das taças pessoais de cada ser humano que rejeita a verdade. Assim, o símbolo se revela duplo: um julgamento para o mundo e, ao mesmo tempo, um julgamento íntimo e inescapável para cada alma. Diante disso, a taça da ira é muito mais do que uma imagem poética. É a lembrança de que o pecado não desaparece no vento, mas é recolhido e guardado até o dia em que será servido de volta ao próprio autor. É a prova de que a justiça divina nunca dorme, ainda que o homem acredite estar em silêncio. E quando a taça transborda, o vinho da cólera é finalmente derramado, trazendo consigo não apenas destruição, mas também a revelação de que o tempo da misericórdia não é infinito. A taça, portanto, permanece oculta aos olhos do mundo, mas já cheia diante do trono de Deus. E o seu peso crescente é o prenúncio de que o dia se aproxima, o dia em que não haverá fuga, em que todos beberão do vinho da cólera divina, cada um segundo as suas obras. A taça da ira não é apenas um prenúncio distante, mas uma realidade que já se manifesta em diferentes momentos da história bíblica, como lampejos de um juízo maior que ainda virá. Desde o início, a Escritura mostra como o cálice do Senhor é um mistério que envolve tanto condenação quanto esperança, tanto morte quanto redenção. É um símbolo que oscila entre duas margens, o cálice da cólera e o cálice da salvação. Nos Salmos, o cálice aparece como herança do justo,
o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Mas nos mesmos textos sagrados, ele também surge como o cálice da fúria, entregue àqueles que rejeitam a lei e zombam da aliança. Aqui já se esconde o segredo terrível: não existe neutralidade diante do cálice de Deus. Todos beberão, mas a diferença está no conteúdo. Para os que se humilham, há vinho de bênção; para os que resistem, vinho de destruição. Essa dualidade alcança seu clímax na noite em que Cristo, no Getsêmani, ergueu os olhos ao Pai e orou com agonia: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O cálice que Jesus via diante de si não era outro senão a taça da ira acumulada desde os primórdios da humanidade. Ali, o Filho não temia apenas a morte física, mas o impacto cósmico de beber, de uma só vez, todo o vinho da indignação divina, que estava preparado para as nações. No Calvário, o cálice transbordou, e aquele que não conheceu pecado bebeu até a última gota da justiça que nós merecíamos. Esse mistério lança uma sombra profunda sobre toda a humanidade. Se Cristo, o Santo, tremia diante do cálice, como suportarão aqueles que permanecem em rebelião, quando forem obrigados a beber dele? Se o justo caiu ao chão em suor de sangue ao contemplar seu peso, que será dos ímpios quando não houver escape, nem substituto, nem cordeiro a beber em seu lugar? Mas o símbolo não termina na cruz. Na última ceia, Cristo levantou outro cálice diante dos discípulos, o cálice da nova aliança em seu sangue. E aqui o paradoxo atinge o seu ponto mais alto: aquele que recebe o cálice da redenção escapa do cálice da ira. Os dois são inseparáveis, como se fossem fases de um mesmo mistério. Beber da aliança é escapar do juízo, rejeitá-la é ser lançado ao vinho da cólera final. No Apocalipse, essa verdade se transforma em cena apavorante. O anjo proclama que aqueles que seguem a besta e recebem sua marca também beberão do vinho da ira de Deus, do cálice de sua indignação, preparado sem mistura. Não haverá diluição, nem misericórdia. O vinho é puro, sem alívio, derramado como fogo líquido sobre a criação rebelde. O cálice que agora se apresenta não é parcial, nem temporário, mas total e irreversível, sinal de que o tempo de arrependimento já não existe. E, no entanto, esse vinho derramado não se limita às visões de João. O mundo atual já sente os tremores da taça sendo agitada. Guerras, injustiças, sistemas corruptos e a opressão dos inocentes são sinais de que o cálice continua enchendo-se silenciosamente. Cada império que se ergueu contra Deus acabou cambaleando sob os efeitos desse vinho invisível. Babilônia, Egito, Roma, todos beberam, todos caíram. E a grande Babilônia do Apocalipse, figura de um sistema global corrompido, também beberá até a última gota, cambaleando e desmoronando diante dos olhos do mundo. Mas a revelação mais oculta é esta: o cálice não pertence apenas ao futuro distante, nem é apenas derramado sobre reinos e nações. Ele toca cada alma, cada vida individual. Quando o homem insiste em caminhar contra a luz, quando rejeita o convite do cálice da graça, inevitavelmente se aproxima do cálice da ira. A cada escolha, a cada rejeição do chamado divino, mais uma gota é acrescentada. Assim, o cálice se torna pessoal, íntimo, e sua bebida é inevitável. Portanto, a taça da ira é um símbolo vivo, presente e inevitável. Ela está no centro da história humana, no clímax da redenção e no desfecho do juízo final. Diante dela, ninguém pode fingir indiferença, pois não beber é impossível. A única escolha é: de qual cálice beberás? No fim de todas as eras, quando os livros forem abertos e os segredos dos corações revelados, a taça da ira aparecerá em sua forma plena, sem véus nem sombras, e todo o universo conhecerá o peso do vinho que nela transborda. Não será mais apenas um símbolo, nem uma profecia, mas uma realidade palpável.
ardente e inevitável. O cálice será erguido diante das nações, e todos os reinos, dos maiores aos mais insignificantes, terão de provar dele. O Apocalipse descreve esse momento como uma ceifa dupla. Primeiro, o Filho do Homem com a foice afiada, recolhendo o trigo de sua colheita. Depois, os anjos lançando a vinha da terra no grande lagar da ira de Deus. E do lagar escorre um vinho que não alimenta, mas consome. Não fortalece, mas destrói. É o vinho da ira final, onde não há mistura de misericórdia, nem gota de compaixão. É o cálice puro, despejado sem interrupção. Mas este mistério é ainda mais profundo do que o julgamento das nações, pois a taça da ira revela não apenas a justiça de Deus, mas também o preço da redenção. O cálice que será oferecido aos ímpios é o mesmo que Cristo tomou sobre si naquela noite sombria do Getsêmani. Ele o bebeu por antecipação, e ao bebê-lo até a última gota, abriu um outro cálice, o cálice da nova aliança em seu sangue. Quem recusa este cálice da salvação, inevitavelmente se aproxima daquele outro, o cálice da ira. Assim, diante de toda a alma, dois cálices estão postos sobre a mesa da eternidade: o cálice da vida e o cálice da morte, o cálice da misericórdia e o cálice da cólera. E não há terceira escolha, pois Deus não permite que o homem permaneça neutro diante do vinho da eternidade. Todos beberão. A única questão é: qual cálice repousará em suas mãos no dia derradeiro? O profeta Jeremias já havia visto esse juízo quando Deus lhe ordenou: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e dá a beber a todas as nações. Um cálice que fez reis vacilarem, guerreiros caírem e cidades inteiras se tornarem pó. Mas aquilo era apenas sombra, apenas prenúncio do cálice que ainda está por vir. E no entanto, até mesmo na ameaça desse cálice, há uma última revelação de misericórdia, pois o fato de que Cristo já o bebeu mostra que ainda existe escape. Quem se esconde no sangue do Cordeiro jamais verá a taça da cólera, pois para ele o vinho já foi derramado, já foi consumido, já foi tragado no Calvário. A taça da ira, portanto, não é apenas o fim, mas também o lembrete da salvação já oferecida. É o anúncio de que o juízo é certo, mas que ainda há um cálice alternativo, o cálice da vida eterna. Porém, para aqueles que zombam do cálice da aliança, resta apenas o outro. Eles beberão do vinho da indignação como fogo líquido que queima sem apagar, e sua lembrança será como cinzas lançadas ao vento. Pois no dia em que a taça da ira for derramada sobre o mundo, não haverá onde se esconder, não haverá rocha suficiente, nem abismo profundo, nem montanha capaz de encobrir o homem do olhar daquele que segura o cálice. E, quando o vinho da ira for finalmente despejado até o fim, e o cálice estiver vazio, a história encontrará seu desfecho. Os que beberam do cálice da vida entrarão nas bodas do Cordeiro, celebrando o vinho novo da eternidade. Mas os que se embriagaram com o cálice da ira cairão no esquecimento do juízo, como cidades antigas soterradas pela poeira do tempo. Assim, a taça da ira se torna o símbolo mais solene da Escritura, o cálice da justiça absoluta, que ninguém pode evitar. Ele revela que o juízo é tão real quanto a misericórdia, e que diante de Deus não há meio termo. O vinho já está sendo preparado, e as nações já sentem o seu amargor. A pergunta final ecoa como trovão: qual cálice repousará em tuas mãos no dia em que a eternidade for servida?